Louvado seja Deus, graça e a paz seja com todos, que Jesus possa estar abençoando a sua casa e sua família. Vamos falar hoje sobre a dispersão das nações, que vai do capítulo 10 ao capítulo 11 do livro do Gênesis. Como introdução ao estudo das nações, leia novamente e com cuidado a profecia de Noé, concernente aos 3 filhos, no capítulo 9, verso 24 e 27. Dr. Pinnock escreve o seguinte a respeito do seu cumprimento: estas profecias cumpriram-se maravilhosamente quando os descendentes de Cã, os egípcios, foram castigados com diversas pragas. A terra de Canaã foi entregue por Deus aos israelitas 800 anos. Mais tarde, sob o comando de Josué, que destruiu muitos e obrigou o resto a fugir. Alguns para a África e outros para vários países. As condições atuais do povo na África, nós a conhecemos. Com respeito a Jafé, amplie Deus o território de Jafé. A profecia cumpriu-se no extenso e vasto território de sua propriedade, todas as ilhas e países do oeste, e quando os gregos e depois os romanos subjugaram a Ásia e a África, eles então ocuparam as habitações de Sem e de Canaã. Com respeito a Sem, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Isto é, Deus e a sua igreja habitaram as tendas de Sem. Dele surgiria o Messias, e a adoração do Deus verdadeiro seria preservada entre a sua descendência, e os judeus seriam posteridade de Sem. Observe a relação entre o capítulo 10 e 11. O capítulo 10 apresenta as raças em locais separados e o capítulo 11 explica como se deu a separação. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé, liderados por Nimrod, no capítulo 10, no verso 8 ao verso 10, levantaram-se em rebelião contra Deus. E como manifestação, erigiram a Torre de Babel. Seu propósito era organizar uma liga de nações contra Deus. Deus destruiu este plano, confundindo a sua língua e espalhando-os por diversos países. Não se sabe a finalidade exata da torre em si, mas sabemos que o plano dele foi um ato de rebelião contra Deus. Evidentemente, era propósito de Deus que os descendentes de Noé se espalhassem amplamente e ocupassem os diferentes pontos da terra. Veja lá em Atos capítulo 17, verso 26, e em Deuteronômio capítulo 32, verso 8. Mas disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. Quem foi o provável estimulador desta rebelião? Veja lá no capítulo 10, verso 8 e 9 do Gênesis. Qual era o seu reino? Capítulo 10, verso 10. O que esta pessoa representa? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 11. E leia também Apocalipse, capítulo 13. Quem em rebelião unirá as nações nos últimos dias? Leia lá Apocalipse, capítulo 16, verso 13
15, até o 15. Babel ou Babilônia será outra vez proeminente nos últimos dias. Veja lá Apocalipse, capítulo 17, verso 18. Aprenda o esboço simplificado dos capítulos 10 e 11. Primeiro, a unidade da raça e língua. Segundo, o local do acontecimento, a terra cinear. Terceiro, o propósito da Torre de Babel ser um centro de rebelião contra Deus. Quarto, o juízo de Deus e a confusão das línguas. E 5, o resultado do julgamento, a dispersão. Vamos ler aqui também já o tópico de número 4, que vai falar sobre Abraão, que está referente à sua leitura no capítulo 12 ao 25.